Oi pessoal, tudo bem? Gente, esse ano aí eu acho que eu já estou completando quase 40 anos de sala de aula. É muito tempo, né? Nesse tempo todo que a gente trabalhou como professor e ainda trabalha, a gente conseguiu juntar bastante experiência. E uma das grandes preocupações que eu sempre tive com os meus cursos de pré-vestibular, cursos pré-militares, mas particularmente com pré-vestibulares, é ficar sempre atento para os temas mais recorrentes no Enem. Todo ano eu procuro fazer uma listinha, né, comparando com o ano anterior, para ver quais são aqueles temas que caem mais. Esse ano, por exemplo, eu separei assim 7 temas, observando aí como a coisa vem evoluindo aí nos últimos anos. Separei 7 temas. Fiquem atentos aí para o último tema que eu cito aí, que a gente vai ter uma surpresa aí sobre ele. Conforme eu disse aqui, a gente está sempre antenado, eu estou sempre procurando me atualizar, sempre antenado com os temas aí mais presentes, não só no Enem, a gente fala muito em Enem, mas nos vestibulares e concursos de um modo geral, né, quando o assunto, por exemplo, é a história do Brasil. Então, assim, eu destaco, entre esses temas que aparecem muito, a gente destaca aqui período colonial, houve uma época em que caía muito Brasil colônia. Eu destaquei aqui Era Vargas, esse aí é o, né, geralmente é o que mais aparece, ou um dos que mais aparece, pela importância que teve nessa transição, né, de primeira para a segunda república no Brasil. Revolução Francesa, coloquei aqui, também eu acho que não precisa comentar muita coisa, né? Nenhuma revolução na história teve tantos desdobramentos e trouxe tanta influência, né, inspirou tantas outras revoluções e movimentos liberais, como foi o caso da Revolução Francesa. Simplesmente a Revolução Francesa marca o início da Idade Contemporânea. Então, essa é uma razão para ela estar sempre presente. Aí puxa a era napoleônica, aquela alteração que houve na geopolítica europeia depois da expansão napoleônica, depois o Congresso de Viena. Então, é outro assunto top. Tá? Eu destaquei aqui Revolução Industrial. A gente está vivendo aí, né, uma etapa assim muito avançada da revolução, fala assim primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta revolução industrial. Então essa daí, né, esse tema aí, revolução industrial, sem dúvida é um tema muito cotado e que aparece com frequência, principalmente os desdobramentos sociais da revolução industrial, né? A nova estruturação da sociedade com burguesia, proletariado, né? Aquela ascensão da burguesia industrial. Então, tudo a ver. Neocolonialismo ou imperialismo do século XIX é outro tema aí que eu também destaco, tá? Ou seja, a expansão aí dos países europeus em direção à África e à Ásia durante o século XIX, que levaria à Primeira Guerra Mundial, que é outro tema importante. Tá? Eu destacaria também Segunda Guerra Mundial, outro tema importante. No meio disso aí a gente tem os regimes totalitários, né, que surgiram na Europa e acabaram se difundindo aí para outras partes aí do planeta. E por último aqui eu destaquei também o regime militar no Brasil. Regime militar é o período, como alguns chamam também, ditadura militar no Brasil. Tá? Com relação a esse último, eu peço que vocês fiquem atentos. Eu tenho uma surpresa muito legal aí para vocês. Então, eu tinha falado uma surpresa para vocês, né, em relação ao último tema, que foi o regime militar, que realmente é um tema muito pedido, é um tema que interessa a todo mundo. A gente precisa entender o que está acontecendo no Brasil hoje. E o Brasil está, né, vivendo uma experiência de um governo militar, aliás, um governo com muitos militares. Então, assim, a surpresa que eu tenho para vocês é a seguinte, né, eu aqui, a turma aqui da Polis, eu incentivei a ideia, porque eu gosto do tema, a gente preparou um curso, né, relacionado com o regime militar, um curso completo, com tudo que tem direito, a parte econômica, toda a parte política. A gente vai dividir em módulos, tá? Cada módulo vai tratar de um aspecto específico. Eu separei um módulo para só sobre a parte econômica, um módulo relacionado com a parte política, né, Eu separei um módulo relacionado com a resistência, tá? As formas de resistência durante o regime militar.
A gente vai falar sobre movimentos rurais, movimentos urbanos e, por último, a gente vai, né, apresentar um módulo com o processo de redemocratização. Como foi que ocorreu tudo? A gente vai falar sobre a campanha pela anistia ampla, geral e restrita, a gente vai falar sobre a campanha das diretas já, a gente vai falar sobre as eleições no colégio eleitoral, né, o lançamento de uma candidatura civil pelos militares, a gente vai falar sobre a linha dura, né, que não queria essa transição. A gente vai falar sobre o pessoal, né, do meio militar que era favorável a uma transição para o poder voltar para as mãos dos civis, enfim. É muita coisa, gente, é muita coisa. A gente fez um trabalho bem legal para vocês. Mas, né, a surpresa que eu tenho é a seguinte, quando a gente fala em regime militar, geralmente as aulas, os cursos que aparecem só pegam o regime militar em si, pegam lá do começo, e eu resolvi oferecer para vocês aí uma aula totalmente grátis, é de graça, gente. É uma aula totalmente gratuita para você entender como foi que aconteceu a transição dos governos democráticos para o regime militar, ou seja, como foi que o país chegou até o golpe militar. Para isso eu analisei, eu estou passando para vocês aí nessa aula inteiramente gratuita, como foi o governo Juscelino Kubitschek, como foi o governo Jânio Quadros e, finalmente, como foi o governo João Goulart. Foi no governo do João Goulart, o Jango, o popular Jango, que ocorreu o golpe militar de 31 de março de 1964. Você não pode perder isso, né? Como que a coisa vai funcionar? Na descrição desse vídeo aparece um link aí, tá? Ali você vai ser direcionado, né, e vai receber todas as instruções para poder ter acesso aí a essa aula, que é muito importante para que a gente entenda realmente de uma maneira plena, tá, como foi passo a passo a transição, né, até o golpe militar, esse período tão importante aí da história do Brasil. Você não vai ficar fora dessa, vai? Então, né, fica de olho aí e acessa o link que aparece aí nesse vídeo.